lá. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para vocês, né? Então, basicamente, hoje a gente vai expor um pouquinho sobre o segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo, eleição incondicional, né? Então, basicamente, né, o segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, e o termo mais abrangente, né, seria a predestinação, né? Que foi ensinado, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, pensam, né, que a, a, a doutrina da predestinação, né, é algo novo, né, mas quando a gente olha a história da igreja, né, desde os pais, nós temos essa doutrina muito arraigada, né, sendo ensinada desde sempre, né? Então, não é algo novo, não é algo que que é uma moda, né? Ah, agora está na moda estudar, né, calvinismo, né? Na verdade, isso é desde os pais, né? Então, Agostinho, né, lá já no quarto século, já ensinava, né, a doutrina da eleição. Na verdade, antes dele, né, os apóstolos. Nós veremos vários textos bíblicos, a nossa ênfase será de fato, na Bíblia, né? Mas Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, né, Charles Spurgeon, muitos outros, né, enfatizaram essa a doutrina da eleição, né, como central, como cerne, né, da sua teologia, entendendo que a, a salvação é uma obra soberana de Deus, né, e que o livre arbítrio depois da queda não existe, né? Então, basicamente é entender que uma vez que o homem depois da queda, ele se torna integralmente depravado, totalmente depravado, né? Ele não tem condições de buscar a Deus. Então, o homem por si, por seus méritos, pela sua ação, pelo seu esforço ou pelas suas obras, ah, é incapaz de buscar a Deus e de buscar a salvação, né? Então, sem Cristo, a nossa consciência está morta e escravizada pelo pecado, né? Então, basicamente, nós temos a doutrina, né, da eleição arraigada na depravação total, entendendo que nós nascemos mortos e nós somos incapazes de buscar a Deus ou de obedecer a Deus, né? Nas Escrituras, nós temos mais de 600 referências à eleição, né? Então, é um termo extremamente usado, mas muitas vezes ou rejeitado ou ignorado, né? E aí nós temos a eleição, né, tanto coletiva quanto individual, né? Ambas presentes no Antigo e no Novo Testamento, uma ênfase maior em uma eleição coletiva no Antigo Testamento e uma ênfase maior em uma eleição individual no Novo Testamento, né? Nós veremos isso. Então, quando a gente fala de eleição coletiva, por exemplo, nós temos em Deuteronômio 7, os versos 6 a 8, Deus falando do seu povo eleito, né? No sentido de que Deus os escolheu como nação, não porque eles tivessem algum mérito ou porque eles fizeram alguma coisa, né? Porque eles não mereciam, né? Veja o que Deus diz aí. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou como mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Né? Então veja aqui, Deus não escolheu Israel porque ele teve afeição por eles, no sentido de que eles atraíram os olhos do Senhor, e ele falou: Nossa, que povo vistoso, que povo bom. Tampouco porque eles eram um povo numeroso e poderoso, pelo contrário, eles eram o menor, os menores, eles eram pequenos, eles eram insignificantes,
mas Deus decidiu mostrar a sua graça e revelar-se a partir desse povo que ele escolheu, né, de Israel. Deuteronômio 10:15 é dito para nós: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Então Deus escolhe Israel dentre todos os povos. E aí nós vemos uma eleição coletiva. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, nós vemos Deus escolhendo um e rejeitando o outro, se agradando de um e reprovando o outro. Nós vemos Deus escolhendo um povo e rejeitando outros povos. Nós vemos Deus se agradando do sacrifício de Abel, reprovando o sacrifício de Caim. Nós vemos dentro das nações o Egito como uma nação que não serve o Senhor, que Deus não decide salvar essa nação. Mas sim, ele salva pessoas do Egito, alguns indivíduos do Egito que acompanham Israel. Quando Israel sai do Egito, liberto por mão forte do Senhor, muitos egípcios, vendo os feitos do Senhor, creem e seguem Israel e acompanham Israel. Contudo, quando nós falamos de Antigo Testamento, nós temos Deus elegendo o seu povo, Deus escolhendo o seu povo, Deus levantando o seu povo, não por mérito algum, e constantemente ele diz isso, né? Mas mesmo no Antigo Testamento nós temos a eleição individual também. O Salmo 65:4 é dito para nós: bem-aventurado aquele a quem escolhes. Então aqui ele está falando de eleição, Deus escolhendo. É bem-aventurado, é abençoado, é afortunado aquele que o Senhor escolhe e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então, o que que o salmista está dizendo? Bem-aventurado é aquele que o Senhor se aproxima de ti. Então, Deus não decide aproximar dele todos os homens. Aqueles que ele decide aproximar dele e que ele escolhe, esses são bem-aventurados e buscam a face do Senhor no seu santo templo. E aí nós vemos a diferença de Sete e Caim. Sete, a descendência de Sete é a descendência dos filhos de Deus. A descendência de Caim, lá de Gênesis 6, é a descendência dos filhos dos homens, que persegue a descendência dos filhos de Deus, que mata Abel, por exemplo, Caim, né, que é o piedoso, o justo, Abel. Sem e Cã, nós temos Deus escolhendo Sem, elegendo Sem e rejeitando a Cã, Ismael e Isaac. Romanos 9, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Mas Ismael e Isaac são filhos de Abraão. Deus havia dito a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ismael é filho de Abraão. Isaac é filho de Abraão. Deus decide levantar um povo a partir de Isaac e não de Ismael. Jacó e Esaú. Nós veremos ambos, né, daqui a pouquinho. E aí vários textos bíblicos, né, o respaldo bíblico sobre a questão da predestinação. Muitas pessoas, às vezes, usam alguns textos para enfatizar que não há eleição ou que depende do homem, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a responsabilidade humana, um pouco mais para frente. Mas todas as vezes que alguém procurar mostrar um texto, né, que parece que o homem está no controle ou que ele depende dele, nós temos pelo menos uns 10 outros textos que mostram que, de fato, a salvação é uma obra do Senhor. E ele é quem escolhe, ele é quem elege. Né? Aqui eu pincei alguns apenas, só para a gente ter uma noção. Né? Então, João 6,44, a gente tem Jesus dizendo, né, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que Jesus está ensinando para nós? Que qualquer pessoa que for a ele, foi o Pai que trouxe. Se o Pai não o trouxer, ninguém pode vir a mim. Então, o ensino está muito claro de que quem traz pessoas a Cristo é o Pai.
Em João 15:16, Jesus novamente vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então Jesus diz aos seus discípulos que não foram eles que o escolheram. Na verdade, ele é quem escolheu os seus discípulos. Eles respondem ao chamado porque ele os escolheu. Então, o primeiro passo não é o homem quem dá, mas é Deus quem vai em direção ao homem. E a gente vai ver isso no jardim, quando Adão e Eva caem, em Gênesis capítulo 3, é dito lá que Adão e Eva fogem da presença do Senhor e se escondem. Eles têm medo, eles sentem culpa, eles não querem encontrar o Senhor. Mas o texto bíblico diz que o Senhor vai ao encontro de Adão e Eva. O Senhor vai ao encontro deles e lhes promete um Salvador. Em Atos 13:48, nós temos os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o que o texto bíblico nos ensina? Que os que creram foram aqueles que foram destinados para a vida eterna. Aqueles que Deus já havia separado para serem salvos foram aqueles que creram. 2 Tessalonicenses 2:13, Paulo diz para nós: entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, quem escolheu vocês para a salvação foi o próprio Deus, não foram vocês que buscaram para ser salvos. Deus decidiu salvar vocês. Então, depois que Deus os salvou, vocês responderam com santificação, com fé. Vocês respondem a essa obra da regeneração que é monergista, que é uma obra única e exclusiva de Deus. Tiago vai dizer para nós, no capítulo 1, verso 18, que, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele que nos gerou. Não fomos nós que nos geramos, não fomos nós que nos voltamos para ele, né? E 1 Pedro 1:1, Pedro vai dizer, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então aqui ele vai dizer aos eleitos, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus elegeu. E agora aqui nós temos uma questão onde o Antigo Testamento trata de povo, e muitas vezes, quando a gente pensa em Romanos 9, que é o texto, a criptonita dos arminianos, né, vamos dizer assim, é o texto que o arminiano não pode aproximar, que quebra os arminianos, né, mas muitas vezes algumas pessoas usam esse texto para dizer que Romanos 9 trata de eleição coletiva e não individual. E aí eles vão dizer, não, aqui em Romanos 9, ele está falando de Esaú e Jacó, ele não está falando de salvação individual, mas de povos, né? Então ele está falando de eleição coletiva. Contudo, no Antigo Testamento, de fato, nós temos essa eleição coletiva. No Novo Testamento, nós não temos mais uma nação, nós temos a igreja. E aí, o que muitos vão dizer é que essa predestinação é Deus predestinou a igreja para ir para o céu, e aí você decide se você quer fazer parte ou não, né? O que não faz sentido nenhum quando a gente olha a maioria dos textos bíblicos. Mas mesmo olhando o texto de Romanos 9, veja o que diz o verso 2 e o verso 3. Do que Paulo está falando? E ele já traz o contexto para nós que não é coletivo. O que ele vai dizer? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E aí o que ele está falando? Que os judeus, alguns dos judeus rejeitaram a Cristo e por isso eles estão caminhando para o inferno. E aqui Paulo está lidando justamente com isso. Como lidar com judeus que estão indo para o inferno?
como lidar com aqueles que são ditos povo do Senhor, mas eles não estão sendo salvos. Eles que são filhos de Abraão, segundo a carne, circuncidados segundo a carne, como lidar com isso? Porque eles não creram em Cristo. E aí Paulo está falando, eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, para que eles pudessem ser salvos. Mas ele sabe que isso não é possível. E veja o tamanho do amor de Paulo pelos seus irmãos. Né? Isso nos ensina bastante sobre a pregação do evangelho e como nós devemos nos doar e amar o nosso próximo. Paulo ama os seus compatriotas e deseja a sua salvação e ora por eles. E agora, então, ele está falando justamente dessas pessoas, e agora ele está explicando que não, Deus decidiu não salvar. E aí o verso 11 em diante, 11 a 18, diz assim, né? E ainda não eram os gêmeos, né? Ele vai falar de Abraão, né? Abraão e Ismael, então Ismael não foi escolhido, mas foram os filhos de Isaac. Em Isaac será chamada a sua descendência. E aí no verso 11, né, Rebeca concebe de um só de Isaac, concebe Esaú e Jacó. E aí ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então veja que Isaac era fruto da promessa, Ismael era uma concepção natural, Isaac nasce de uma mulher já velha e estéril, e Deus, né, e Paulo vai fazer essa distinção, né, de Isaac como o segundo espírito e Ismael segundo a carne, né? E aí Riederbos ele vai dizer para nós o seguinte, né? É bastante clara, portanto, a distinção que Deus fez desde o começo na eleição e formação de seu povo pelo nascimento de Isaac. E a exclusão de Ismael, ele indicou claramente que a base para a eleição de Israel não se encontrava de forma alguma em qualquer qualidade humana, nas potencialidades da carne ou na descendência natural, mas somente em sua obra divina, na força vivificante de sua promessa, no poder de seu espírito. Justamente, Deus decide eliminar qualquer ação humana. Ismael é uma tentativa humana de ajudar a Deus. Sara toma Agar e dá a Abraão, eles querem ajudar Deus. E Deus diz, eu não preciso de ajuda. A descendência virá do filho da promessa, porque eu prometi e eu vou cumprir, daquele que eu darei. Uma obra do Senhor, miraculosa, sem ajuda humana, no poder do seu espírito. E aí, depois de falar de Ismael e de Isaac, agora ele vai mostrar que Esaú é rejeitado e Jacó é escolhido. E aí, o que ele vai dizer? Antes que os gêmeos nascessem, já antes deles terem praticado bem ou mal, para mostrar que a eleição não tem a ver com o que nós fazemos, por isso nós usamos o texto eleição incondicional, né? Porque não tem condições. Deus não estabelece condições no sentido de algo de pré-requisitos, de coisas que ele olha para nós antes para então nos salvar. Não. Primeiro ele decide salvar e então o homem responde. Nunca há resposta do homem ou a atitude do homem e Deus agindo posteriormente. E ele vai dizer justamente isso, para que o propósito da eleição, o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, mostrando que a salvação é obra dele, não nossa. Nós não temos participação nisso, é o que Paulo está mostrando. Eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Diferente de Ismael e Isaac,
Jacó e Esaú são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E Jacó não foi escolhido pelas suas obras, pelo contrário, se nós fôssemos olhar Esaú e Jacó, logo que nascem, por ação, Jacó é que é chamado de enganador. Já é dado no seu nascimento o nome de Jacó, que é enganador, usurpador, mentiroso. Esaú é aquele que já nasce como alguém que se destaca mais do que seu irmão. Tanto é que, se a gente for comparar Esaú e Jacó com Abel e Caim, o, o Jacó parece mais com Caim e o Abel parece mais com o Esaú. Abel era caçador, Esaú é caçador. Porém, Deus decide salvar Jacó, sendo que ele não é escolhido pelo que ele pode oferecer ou pelas suas obras, pelo contrário. Jacó não oferece, né? Ele, na verdade, ele só engana, ele só faz atrapalhada, mostrando para nós que a eleição é uma atitude soberana de Deus, sem nenhuma condicional. A eleição do Senhor é soberana. Quando a gente fala de predestinação, e às vezes algumas pessoas vêm me perguntar logo sobre isso, muitas vezes eu primeiro falo sobre o caráter de Deus, explicando quem é Deus, né? No meu Instagram tem um videozinho do Davi falando quem é Deus, a quarta pergunta do Breve Catecismo. Eu incentivo que vocês também decorem. A quarta pergunta vai dizer que Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quando eu entendo a grandeza de Deus, quando eu entendo que ele é eterno, ele não está no tempo, ele criou o tempo. O tempo está diante dele como um eterno agora. Não é que ele está em todos os lugares, ele é muito maior do que todos os lugares e todos os lugares estão diante dele. Não é só que ele é onisciente. A questão não é que ele sabe todas as coisas, a questão é que não existe nada que não veio da mente dele. Qualquer fonte de conhecimento que exista no mundo criado veio do Senhor. Qualquer cura para o câncer, vacina para a Covid, está dentro das coisas que ele criou. E qualquer possibilidade veio dele. Veja a grandeza do Senhor, eterno, infinito em poder, todo-poderoso. Deus só não pode ser contra a sua própria natureza, ele só não pode ser imperfeito, ele não pode mentir, ele não pode ser mal, ele é totalmente bom, ele é totalmente justo, ele é totalmente santo. E sendo então, entendendo todas essas coisas, nós entendemos que ele é soberano. Não tem nada que ele queira que ele não possa. Não tem nada que ele queira que ele não vá realizar. Muitas vezes o Deus arminiano é um Deus fraco, e é um Deus impotente, e é um Deus bipolar. Justamente porque desconhecem o caráter de Deus, eles dizem que esse Deus não tem poder de interferir nas decisões do homem. Então, esse Deus impotente, que não pode interferir, o mundo então não está no controle dele e ele não é soberano, as coisas acontecem fora da sua vontade. Esse Deus que é impotente e que é frustrado porque ele deseja salvar o homem, mas o homem o rejeita. E ele quer muito salvar o homem, e ele ama o homem, e o homem então não quer Deus. E aí ele tenta de todo jeito, mas ele não pode convencer, ele não consegue convencer, esse homem então morre, sem crer, sem converter, e Deus queria muito a salvação dele, mas na hora que o homem morre, Deus agora que amava esse homem, queria muito a sua salvação, agora o odeia e o lança no inferno, e ele agora então fala, não, agora eu te odeio, eu queria muito você e te amava muito, mas agora eu te odeio e vou te queimar no inferno. É um Deus bipolar, frustrado, fraco, impotente. Não, Deus é todo-poderoso, eterno, imutável, soberano. Tudo quanto Ele quer, Ele pode. De modo que a eleição, a salvação é uma obra soberana do Senhor,
por meio do seu Filho, ele decide salvar os eleitos, e aquele que o Pai me deu, de modo nenhum, ele vai se perder e vai ser lançado fora. Isso nos traz segurança. Isso nos traz humildade. Nós veremos isso no final, né? Isso aqui a gente já viu. E aí a eleição incondicional, o arminiano, que crê nesse Deus, que não é o Deus da Escritura, muitas vezes por uma falta de conhecimento, não é que eles são idólatras, mas eles pecam por falta de conhecimento. Então eles vão justificar essa ação da salvação como obra humana com a graça preveniente, que nós vimos algumas semanas atrás, quando estivemos falando sobre a graça irresistível, e aí os arminianos creem na graça preveniente. Para os pelagianos, que acreditam que a eleição é meritória, ou seja, Deus vai nos eleger baseado nas nossas obras, no nosso mérito, os arminianos não creem numa eleição meritória, mas eles creem numa eleição condicional. E aí o que eles vão dizer? Não, o homem, na verdade, o pelagiano vai dizer que o homem não é totalmente depravado, tampouco enfermo. O homem, ele é bom, ele nasce bom e ele tem total capacidade de buscar a Deus e de obedecer a Deus. E por isso ele pode, sim, se salvar pelas suas obras. O arminiano, ele não chega a esse nível de heresia. Ele vai dizer, não, o homem, de fato, o pecado afetou muito o homem, e o homem se torna extremamente enfermo. Sozinho ele não consegue ser salvo. Ele não consegue sozinho obedecer a Deus. Mas Deus dá a graça preveniente, essa graça que opera no homem, mas ele tem que responder. Mas depende dele agir para que essa graça seja eficaz, para que essa graça possa operar. Então é uma parceria do homem com Deus. Deus, então, dando a capacidade, ele dá para todos os homens, mas aí depende do homem se apropriar dessa graça ou não. Então o homem tem que querer, e por isso é condicional. E aí, uma vez que se apropria, então o homem busca a Deus e aí pode ser salvo. Nós sabemos que não, a graça não é preveniente. A graça é irresistível. Quando Deus, por meio do seu Espírito Santo, que não é impotente, é todo-poderoso, quando ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, não tem pecador que resista. Paulo, no caminho de Damasco, ele não estava muito afim de se tornar cristão. Por isso ele vai dizer, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus o pega. Assim como Jonas querendo fugir para Tarsis, e aí ele vai de submarino para Nínive, né? Cadê o livre-arbítrio dele? Não há. A vontade do Senhor que prevalece. 1 Pedro 1,2, nós temos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? Então, muitos usam esse texto de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Como se Deus conhecesse de antemão. E aí, como se Deus, esse conhecimento, esse pré-conhecimento, fosse a condição. Deus, então, sabia que eles creriam e por isso ele os elegeu. Ele sabia que o coração deles ia se voltar para ele e eles iriam se arrepender, então por isso ele os elegeu. Mas veja o que Paulo vai dizer em Romanos 8:29 sobre a questão do conhecimento. Ele vai dizer, aos que de antemão conheceu, ou seja, ele teve o pré-conhecimento, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está ensinando para nós aqui? Que a presciência está diretamente ligada a determinar de antemão. Atos 2:23, olha o que é dito para nós, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Então o que ele vai dizer? O desígnio, ou seja, Deus determinou e Deus
tinha a sua presciência. O desígnio precede e está conectado com presciência. Além disso, conhecimento para os hebreus, para os judeus, não é a mesma coisa de conhecimento para nós, porque às vezes as pessoas pensam que esse pré-conhecimento é no sentido de saber. E conhecimento para judeu é no sentido de amar, de ter intimidade, de ter relacionamento. O que é conheceu na Bíblia? Adão conheceu Eva. O texto conheceu, né, a palavra conheceu, yadá, no hebraico, é usada para ter relações, para ter uma intimidade profunda. Muitas vezes nesse contexto, no contexto de deitar-se juntos. Então, o conhecimento de Deus com relação aos seus é justamente porque ele os amou, que é o que Romanos 8 está dizendo para nós, que os que de antemão conheceu, os predestinou, ele os amou, por isso ele os salvou. O Salmo primeiro vai dizer isso, Deus conhece o caminho do justo, mas ele não vai dizer que Deus conhece o caminho dos ímpios, porque o conhecimento ali tem a ver com intimidade. Ele vai dizer, mas o caminho dos ímpios perecerá. E Jesus vai dizer para aqueles que não são eleitos, nunca vos conheci. Por que ele diz, nunca vos conheci? Ah, não, mas ele tinha o pré-conhecimento. Não, conhecimento não é saber, mas é ter relacionamento. Então, esse conhecimento, essa presciência, né, esse que de antemão conheceu, tem a ver com ele amou desde a eternidade. Desde a eternidade, ele decidiu se relacionar conosco. Quando a gente fala, então, da eleição condicional, nós sabemos que ela não é bíblica. De modo que a eleição não é baseada em santidade prevista, mas a eleição é para a santidade. Deus não elege porque ele vê que as pessoas seriam santas e então elege. Não. Ele elege réprobos, ele elege ímpios, ele elege inimigos, ele elege pessoas que por natureza são filhos da ira, totalmente depravados, para a santificação. E porque eles são regenerados, agora eles são santos. Porque eles são salvos, eles agora podem obedecer. A eleição não é depois da obediência, mas antes. É só a gente olhar para a Escritura. Quando que Deus liberta Israel da escravidão do Egito? Israel está escravizado no Egito. Ele dá os mandamentos para Israel no Egito e diz, cumpra, e se vocês cumprirem, eu vou salvar vocês. Ou ele salva Israel do Egito e então dá os 10 mandamentos. É o que nós vemos no livro de Êxodo. Deus primeiro salva, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E então ele dá os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não prestarás culto a elas. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do Shabá, do dia do Senhor, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Então veja, ele salva primeiro, então dá os mandamentos. Eleição não é antes obediência e depois salvação. É primeiro eu sou salvo, então obedeço. Primeiro eu sou salvo, então eu me pareço com Cristo. Não é baseado em mérito, mas para boas obras. Não é baseado naqueles que querem se aproximar de Deus, mas aqueles que são eleitos, porque Deus os aproxima de si. Eles têm a sua vontade mudada. Eles que antes não queriam Deus, agora eles desejam a Deus. Eles não têm fé e arrependimento, então Deus os salva. É porque Deus os salvou que eles manifestam fé e arrependimento. Romanos 9,16 nós temos, assim pois não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E Romanos 10,20 ele diz, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então não é que os homens buscaram a Deus para ser salvos. Deus os salvou quando eles não queriam nem saber dele, como era o caso de Paulo.
Além disso, a eleição não é baseada em fé prevista, mas para conduzir o homem à fé. Veja o que diz Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqueles que foram eleitos tiveram fé. Atos 18:27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Primeiro a graça opera, depois eles creem, eles manifestam fé e arrependimento, né? Nós já vimos, segundo Tessalonicenses 2:13, nós já fala que ele vos escolheu desde o princípio. E aí prossigamos. Mas e o livre-arbítrio? Todo mundo gosta de falar do livre-arbítrio, né? E muitas vezes é a toada que as pessoas conseguem para poder explicar o problema do mal. Ah, o mal existe porque o homem tem livre-arbítrio. De fato, para a origem do mal, o livre-arbítrio é o que vai explicar porque Deus não é o autor do mal, né? Agora, o livre-arbítrio não é a resposta para hoje, de modo que o homem tenha sua liberdade, tenha sua vontade livre. Verdadeiramente, o homem é responsável pelos seus atos. Se há morte, se há guerra, se há desigualdade, se há fome, se há destruição, se há a própria pandemia, nós vemos a mão do homem em tudo isso e o pecado em tudo isso. Ao mesmo tempo, nós vemos a soberania de Deus conduzindo todas as coisas. Quando a gente olha para a pandemia, mas porque o fulano de tal comeu um morcego, sei lá o que aconteceu lá na China, em Wuhan, e poxa vida, né, se não tivesse, não, foi a China que produziu isso para poder destruir o mundo e conseguir todas as coisas. Nós sabemos que Deus é soberano e ele conduz e ele está no controle, isso não aconteceu fora da sua vontade. Então nós entendemos que o homem, ele não está no controle da história, Deus está. O homem não está conduzindo a história. O homem não tem esse poder de decidir o destino. O destino já está selado. Quem é digno de abrir os selos, de redimir e transformar a história é somente Cristo. Ele é o Rei da Glória. Ele é quem conduz, governa e vai consumar todas as coisas. E vai destruir o mal e reinar conosco. Ele é quem está no controle. Então, muitas vezes essa tentativa de defender livre-arbítrio é essa tentativa de colocar o homem no centro, de colocar o homem no controle, quando nas escrituras nós vemos que Adão tinha livre-arbítrio, Adão tinha vontade livre, ou seja, Adão podia não pecar e podia pecar. Adão podia agir contra a sua própria natureza. Adão era bom, não é que ele era neutro, ele era bom. Adão era perfeito. E justamente porque ele era livre, ele podia pecar. E ele peca. A partir do momento que ele peca, ele perde a sua liberdade, porque ele se torna morto espiritualmente, ele se torna escravo do pecado, por conta disso, incapaz de buscar a Deus. E agora, então, ele não consegue mais não pecar. O homem, depois da queda, ele se torna escravo do pecado. E aí a questão é justamente essa: se Deus escolhe soberanamente, né, e ele vai salvar apenas alguns, não seria ele responsável uh, por aqueles que ele não vai salvar, se não há livre-arbítrio? Não seria ele o culpado da condenação dos homens? E nós sabemos que não. Nós sabemos que o homem vai para o inferno pelas suas próprias ações. Deus não faz ninguém pecar. Agora, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos falando de vontade livre. E o homem não tem essa vontade livre. Pelo contrário, o homem, ele vive no pecado e por conta disso ele é responsabilizado diante de Deus. Veja aí, Atos 2:23 é dito que Jesus, sendo entregue pelo desígnio e presciência de Deus, ou seja, Deus desde a eternidade havia decretado a cruz, mas ao mesmo tempo,
Por vocês o mataram, vocês fizeram. Deus determinou, mas isso não elimina a responsabilidade humana, a soberania divina e a responsabilidade humana. Essas duas coisas andam juntas nas escrituras e não adianta a gente querer conciliar ou tentar entender. Nós não precisamos disso, entender logicamente. Nós simplesmente vemos que essas coisas existem e caminham juntas. O homem é responsável e culpado pelas suas ações. E Deus está no controle de todas as coisas e nada foge dos teus desígnios dos seus desígnios e decretos. De modo que mesmo o mal é decretado pelo Senhor permissivamente. O mal existe porque Deus quis, em última instância. Ele permitiu, então é vontade dele que o mal exista. Por um tempo, porque ele vai destruir o mal. Para revelar a sua ira, para revelar a sua justiça e para revelar a sua graça na salvação dos eleitos. E aí, em Atos 4:27, é dito para nós, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade com o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Então, aqui, de novo, Lucas ele está mostrando o desígnio, o decreto de Deus, desde a eternidade, que ele ia morrer e ele seria entregue nas mãos deles, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram, eles se ajuntaram contra Jesus. Pilatos, Herodes, os gentios, os romanos, e os judeus. Então, o calvinista crê que o mundo ele é livre para fazer o que quer. A questão é que ele não quer aquilo que é contrário à sua natureza. Então, o mundo faz aquilo que quer e será responsável por aquilo que ele faz. Porém, eles não conseguem buscar a Deus porque eles são escravos do pecado. O mundo é escravo do pecado e por isso o homem não pode escolher o bem ao invés do mal. Em última instância, ele sempre vai pecar. E, ao mesmo tempo que o cristão é chamado para a liberdade, uma vez Cristo nos liberta da escravidão do pecado, nós nos tornamos agora escravos de Cristo. Não é mais a nossa vontade, não há livre-arbítrio no cristianismo, mas uma vontade escrava de Cristo. Seja feita a tua vontade, a imitação do nosso Redentor. E quando nós não fazemos a vontade de Cristo, nós estamos nos escravizando pelo pecado. Então não há essa liberdade e não haverá na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, porque lá também nós não poderemos pecar, louvado seja o nome do Senhor. E veja que não há injustiça da parte do Senhor em não salvar os ímpios, porque ninguém é forçado nesse sentido de alguém querendo Deus e Deus não querendo ele. Muitas pessoas pensam assim, não, mas a pessoa estava querendo o Senhor e Deus o rejeitou. Não. Na verdade, nas Escrituras, nós temos pessoas rejeitando a Deus e Deus as rejeitando. Os eleitos odeiam o céu e odeiam a Deus. Os não eleitos odeiam o céu e odeiam a Deus. Eles odeiam a ideia de ter comunhão com Deus. A gente vê isso. Ímpios que odeiam a ideia das Escrituras, odeiam a ideia de Jesus Cristo, odeiam a ideia de santidade, de andar com o Senhor. E eles terão o que eles querem. Eles não querem Deus, eles não querem comunhão com Deus e eles terão justamente o que eles desejam, não comunhão com Deus. Sim, eles vão sofrer, eles não vão gostar do inferno, mas como nós vemos em Apocalipse, quando o juízo começar, eles não vão se arrepender, eles não vão querer Deus e Deus agora não os quer. Mesmo quando Deus começar a punir o mal, eles vão blasfemar contra o Senhor. Eles vão odiar o Senhor. Prossigamos. E aí, com a questão da reprovação, muitas pessoas acreditam em uma dupla predestinação ativa, como se Deus enviasse pessoas para o inferno ativamente. E não é isso que a Bíblia ensina. A questão dos não eleitos, aqueles que Deus não decide salvar, eles são reprovados pelo Senhor. Paulo vai dizer em Romanos 9, né? Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele endurece o coração de Faraó e dos egípcios. E quando a gente fala em endurecimento, não é que assim, nossa, o Faraó ele estava começando a querer e aí Deus falou assim, não vou deixar você querer não. Não. O coração do homem, por natureza, é de pedra, é duro. Como que
Deus então faz que o homem se curve à sua vontade. Ele é quem toca e quebranta o coração do homem. O Deus endurecer é simplesmente ele tirar a mão. É simplesmente o que está lá em Romanos 1, ele os entregou às suas próprias paixões, seus próprios desejos, de modo que eles chegam a uma condição mental totalmente reprovável. Então não é que Deus vai lá e fala assim, né, eu não quero você, então eu vou te endurecer. Não, ele é Deus simplesmente tirar a mão. É Deus simplesmente não quebrantar o coração. De modo que a salvação, quando nós lemos em Romanos 9, que diremos, pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sendo Deus santo, justo, todo-poderoso, ele é glorificado tanto em revelar a sua graça, bondade, quanto revelar a sua justiça, sua santidade, tanto na destruição dos ímpios, quanto na salvação dos eleitos. Porém, a salvação é ativa, é Deus ativamente salvando o homem, de forma monergista. Deus quebrantando o coração do homem, Deus colocando a sua mão, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Deus regenerando, abrindo os olhos, dando vida. Mas o homem morto nos delitos e pecados, e o homem morreu por si. Ao comer do fruto, o homem morreu. Deus não diz assim, eu vou te matar, ele diz, você vai morrer se você fizer isso. E o homem então morre por consequência do seu pecado, no sentido de que ele vai pelos seus próprios passos para o inferno. O que Deus faz é tirar alguns de lá. E a condenação e a reprovação é passiva. O ímpio é meramente ignorado, deixado de lado. Não é que Deus ativamente lança pessoas no inferno, dizendo assim, tem um grupo aqui que eu criei, esses aqui eu vou jogar no inferno, esses aqui eu vou salvar. Não. Tem esse grupo. O homem cai, todos vão para o inferno. Todos viram as costas para o Senhor. Todos seguem Satanás, se rebelam contra o Senhor e se tornam filhos da ira. E Deus salva alguns. Ele decide eleger alguns, porque não teria uma parte deles que Deus chamaria e então eles viriam. Eles estavam mortos. Então Deus tira de lá ativamente. Ele é quem faz isso soberanamente, incondicionalmente. Para terminar, a doutrina da eleição incondicional, ela deve nos levar a pelo menos esses 3 passos. A humildade. Porque quando a gente descobre que a salvação não depende de nós, não tem a nossa mão, a gente não vai se achar. Reformado, que se acha melhor do que arminianos. Reformado que se acha melhor do que pentecostais. Que fica humilhando, que fica, sabe, agindo com superioridade, com deboche, com sarcasmo, não entendeu que são as doutrinas da graça. Porque entender as doutrinas da graça é entender que a gente não vale nada, que nós não merecemos. Nós somos totalmente pecadores e Deus não nos salvou porque a gente fez algo, ou porque a gente tem algo para oferecer, ou porque algo em nós foi aprazível a Ele. Deus nos salvou pela sua graça, exaltando quem Ele é e nos humilhando. Nós nada somos, nós nada temos e nada podemos, e qualquer coisa que a gente faça de bom é por causa dele. A gente não assina o nosso nome embaixo das nossas obras, assinamos o nome de Cristo, é no nome dele. Tudo quanto fizerdes em meu nome, não é no nosso nome, não é na nossa sabedoria, não é por conta do que nós podemos, sabemos ou fazemos, é por causa de Cristo. Uma vida centrada nele, a exaltação dele. Isso deve nos levar a ações de graças, à gratidão, porque Deus nos salvou. Ele não precisava, mas ele decidiu nos amar com amor eterno, imutável e segurança,
Porque se a salvação dependesse de nós, estaríamos perdidos. Se a salvação dependesse 1% de nós estaríamos perdidos. Veja, imagine, tem pessoas que pensam que é possível perder a salvação justamente porque eles acreditam que essa eleição é condicional, ou seja, se é condicional, depende de mim, então se eu falhar, Deus vai me rejeitar. Agora, eles acreditam que se você não, você precisa então se arrepender de forma perfeita para ir para o céu. Então, se você morrer sem se arrepender, você não vai para o céu. Agora, você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já chegou na estatura do varão perfeito, de modo que você já consegue ter um arrependimento perfeito, entender as Escrituras de forma plena e saber todo o desígnio do Senhor e vontade dele para você, de modo que você ande de forma reta e entenda que você errou, então você se arrepende. Não, nós pecamos e na maioria das vezes a gente nem sabe que está pecando. A gente não entende ainda, a gente está caminhando, engatinhando na fé, arranhando a superfície da Escritura, buscando nos parecer com Jesus, mas muito falhos, rabiscando. O Davi desenha às vezes para mim, às vezes ele traz uns rabiscos, querendo me agradar, e me agrada, e eu fico muito feliz de receber os desenhos dele, mas não me impressiona, e às vezes a gente acha que a gente vai impressionar a Deus, de modo que se dependesse de um arrependimento perfeito, ninguém seria salvo. A gente não merece, a gente é salvo pela graça, incondicionalmente, o que nos dá segurança, porque se dependesse 1% de nós, se fosse possível perder a salvação, perderíamos. Mas justamente porque Deus nos preserva até o fim, porque é incondicional. Dentro do pacto da graça, Cristo cumpriu todos os requisitos no nosso lugar. Então nós temos a garantia da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, depois abrimos para perguntas. Louvamos o teu nome, Senhor, porque ao estudar tudo aquilo que nós vimos nessa noite, isso nos humilha. Nós não merecemos. Nós não temos nada que atrai o Senhor. Nós não temos nada que o Senhor pudesse olhar de antemão e visse quão bons nós somos. Nós somos falhos, pecadores. Tudo que nós sabemos fazer é desagradar o Senhor. Mas te louvamos, ó Deus, porque sendo um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, longânimo, clemente, Tu és o Deus que olhou para nós com graça e com amor eterno e decidiu nos salvar. Não por condição, por pré-requisitos, mas por causa da Tua graça, maravilhosa graça, por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor. O Senhor nos resgata, o Senhor nos tira do inferno, o Senhor nos tira da morte, nos traz para a vida. Entregou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado, a fim de que nós recebêssemos a recompensa pela bondade dEle, pela justiça dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso nos leve a uma vida de humildade e imitação do nosso Senhor, de gratidão, de santificação e de certeza, de segurança. Não depende de nós. Podemos descansar no Senhor e entender das motivações. Não fazemos para ser salvos, não se trata de nós. Obedecemos porque fomos salvos para glorificar o Senhor. A centralidade é em Ti. O Senhor é o autor da nossa salvação e as nossas obras são para glorificar o Senhor, não para nos salvar. Não por medo do inferno. Louvado seja o Teu nome. Te adoramos e bendizemos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.